E aí, família, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar. É um dos assuntos que eu mais trato nas minhas redes sociais, porque é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter conseguido fazer acontecer. É uma condição que, assim, me atormentou por anos da minha vida, não me deixava em paz e eu não sabia muito bem qual que era o grande problema em torno disso. Eu convivi com a compulsão alimentar desde os meus 14 anos até mais ou menos os meus 21 anos de idade. E como não era uma coisa tão falada na época, eu ficava meio assim, do tipo, o que é que está acontecendo? Ou eu levava como um exagero, exagerei hoje na comida, mas não eram episódios normais de exagero. E depois que eu criei uma página voltada para esse meio fitness, eu vi que o problema é muito maior do que eu imaginava. Muitas pessoas compartilham desse mesmo problema. Então muitas pessoas vêm até mim perguntar como que eu me livrei da compulsão, como que eu consegui controlar. E é exatamente nesse vídeo que eu vim falar sobre tudo. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu history e recebi diversas perguntas que eu recebo diariamente, então eu fiz um compilado aqui. Eu vou contando pra vocês em torno das perguntas um pouquinho da trajetória e como que foi tudo. Vamos começar. Primeira pergunta. Bom dia, Amanda. Eu tenho compulsão há 8 anos. Já melhorou um pouco, mas ainda tenho, e por me preocupar tanto com o corpo, eu desenvolvi a bulimia. Estou em tratamento e tomo medicamento. Mesmo assim, ainda sofro com isso. Quando você estava se consultando com o Leandro, você ainda tinha episódios de compulsão? Como era a sua alimentação com ele em relação à quantidade e tal? Como eram seus pratos? Pois você emagreceu seguindo ele, né? Grava story sobre isso. Bom, aqui a gente tem a problemática do desenvolvimento da compulsão para outros transtornos, o que não é uma coisa rara de se acontecer. Normalmente a compulsão alimentar ela vem acarretada de muita frustração ali em torno da sua imagem. Então você não está feliz com o seu corpo, você busca sempre chegar num objetivo ali estético. E isso te faz ter compulsão alimentar porque você se restringe na sua alimentação. Você faz tudo errado em questão de alimentação e dieta, o que leva a você compensar uma coisa na outra. E aí, nesse caso aqui, ela partiu para bulimia. Isso não aconteceu comigo, eu não parti para bulimia e, consequentemente, uma anorexia ou coisa do tipo. Eu parei ali na compulsão alimentar, não me deixava levar além disso. Mas não é nada incomum que isso aconteça e é muito problemático, cara, muito problemático. Aqui, ela já me segue há um tempo, ela mencionou o Leandro. Pra quem não sabe, aqui eu passei com o Leandro Twin, foi meu primeiro nutricionista. Ele nem é nutricionista, na verdade, né? É assessor esportivo. Mas foi a primeira pessoa que eu procurei ajuda na minha vida depois que eu entendi que eu fazia tudo errado. Eu cheguei nos meus 82 quilos na pandemia. E aí eu estava completamente frustrada e infeliz comigo mesma. E aí eu fui procurar ajuda e eu fui nele, que eu era assim, grandíssima fã, ainda sou. É um dos caras mais fodas aí, respeito demais. E eu juntei meu dinheiro ali ó, suado pra ir nele, porque eu confiava muito nele e em tudo que eu via ele dizer. Então, eu acho que confiar no profissional que você for passar é essencial. Eu acho que passar por um profissional da saúde é essencial. E nesse caso, a pessoa ela já está há 8 anos vivendo nessa condição. E cara, você se pergunta assim, ela falou que ela tá um pouco melhor, mas o que significa melhorar um pouco em 8 anos? Eu não sei. Ela falou que ela toma medicamento. Então, assim, o seu caso, Débora, é um pouquinho mais além, né? Você precisa realmente procurar ajuda. Eu acredito que esses remédios que você tenha falado sejam até, né, de essa questão psiquiátrica. Porque eu não acredito que nenhum remédio que te faça emagrecer ou coisa do tipo vá te ajudar na compulsão. Inclusive, muitas vezes pode atrapalhar. Pra mim, como que era a quantidade de comida, como eram meus pratos, que eu emagreci com ele e tal, não sei o quê. Eu ainda tinha episódios de compulsão alimentar quando eu comecei com ele, porque as coisas não mudam de um dia pro outro, não adianta. Eu era uma pessoa problemática e eu não ia passar com uma pessoa e ele ia ser Deus na minha vida e eu ia parar de ter compulsão alimentar. As coisas não funcionam assim, foi tudo um processo. Mas foi com ele que eu consegui entender e discernir essa coisa de rapidez e dieta e treino e imediatismo. Então, assim, eu falei, cara, eu estou passando num cara que eu juntei meu dinheiro suado pra estar aqui, então eu vou fazer valer a pena isso aqui, eu vou fazer tudo o que ele mandar eu fazer.
Tanto é que eu fazia jejum intermitente na época, o que não é um problema, jejum não é um problema, desde que muito bem calculado pra você, pra sua rotina, pra ver se encaixa na sua vida, o que não se encaixava na minha. Eu amo tomar café da manhã, por exemplo. Ele perguntou pra mim, você quer continuar com o jejum? E eu falei pra ele, eu vou fazer o que você quiser que eu faça. Se você quer que eu continue com o jejum, eu continuo. Se você não quer, eu não continuo. Então assim, eu confiei 100% nele. Isso foi um dos pontos chaves assim, que me fizeram melhorar nessa questão. A próxima pergunta aqui. Você tinha compulsão por doces? Se sim, como lidou com essa mudança? Isso é uma coisa muito importante de eu responder. Muita gente confunde compulsão com exagero, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Não era normal eu chegar em casa, abrir a geladeira e comer coisa que eu nem gostava. Eu ia comer só pelo prazer de estar mastigando alguma coisa. Não existe compulsão alimentar por um certo tipo de alimento. Muito menos se esse alimento for um alimento que você ama. Então assim, eu tenho compulsão alimentar por doces. Eu seria uma pessoa, assim, claramente evidente que eu teria compulsão alimentar por doces, porque eu amo doce. Eu acho que a coisa que eu mais amo na minha vida é doce. Se eu penso em refeição livre, eu só penso em doce. Mas a minha compulsão alimentar não era regada de doces. Eu tive um episódio de compulsão alimentar hoje, então eu comi 3 pedaços de bolo. Gente, não é sobre isso. Compulsão alimentar vai muito além disso. Mas como hoje se tornou uma coisa muito mais falada, as pessoas acabam confundindo exagero e compulsão alimentar. São coisas extremamente diferentes e assim, não podem ser confundidas, tá? Porque uma coisa é normal, entre aspas, você exagerar um dia na comida, e compulsão alimentar é uma problemática, é um problema realmente psicológico. Então essa pergunta aqui, se eu tinha compulsão por doces, está respondida. Não existe compulsão por um alimento específico. Próxima. Bom dia. Como você conseguiu mudar a sua mentalidade em relação à comida? Por exemplo, não enfiar tudo pra dentro desesperadamente, mesmo não estando com fome, mas por conta da compulsão. E realmente é o que acontecia e é o que acontece em episódios de compulsão alimentar. Você nem está com fome, você não está com vontade de comer uma coisa específica, mas você vai comer tudo que tiver pra comer só pelo prazer de comer. Então é muito problemático. Quem não tem e tá assistindo esse vídeo deve pensar, gente, que loucura. Mas quem tem sabe o quanto é sacrificante e difícil reprogramar a mente e pensar, cara, calma, se colocar no presente. Então assim, é exatamente isso, mudar a mentalidade. Como eu mudei a minha mentalidade? Mudando a minha mentalidade todos os dias. Eu ia ter um episódio de compulsão, porque você sabe que você vai ter um episódio de compulsão alimentar. Cara, se coloca no presente e pensa, compensa a frustração que eu vou sentir pós essa jacada aqui? Não compensa. Nunca compensou e nunca vai compensar, cara. Então é um processo diário. No começo desse vídeo aqui eu disse que me livrar da compulsão alimentar foi uma das melhores coisas e uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida, mas assim, eu não posso nem dizer que eu me livrei, porque em um segundo tudo pode voltar à tona. Então é um trabalho diário e mental. Então todos os dias eu tenho que me relembrar o porquê que eu quero manter a minha vida do jeito que ela tá hoje, sem episódios de compulsão alimentar. Então é um trabalho diário. Próxima. Você procurou ajuda médica? Como eu disse aqui, eu procurei ajuda do Leandro Twin. Não foi justamente para tratar a compulsão alimentar, era uma coisa que me preocupava sim, só que eu fui atrás de estética, eu queria emagrecer, eu cheguei nos 82 quilos, então eu fui atrás de um corpo mais bonito. E aí, consequentemente, valorizando meu dinheiro investido ali num profissional, eu consegui me livrar dessa compulsão, até porque eu parei de me restringir na dieta. Então, como eu fazia tudo que ele falava pra eu fazer, a gente não cortou carboidrato, né, que é loucura. Eu treinava pesado, eu fazia tudo muito certinho. No fim do dia, eu não tava com aquela carreta inteira do dia de restrição. Porque quando você se restringe o dia inteiro, você chega no final do dia, cara, o seu corpo ele vai querer compensar de alguma forma. Você se restringiu, você não comeu com carbo, você não comeu proteína suficiente. Então, assim, no final do dia, o seu corpo está pedindo por ajuda, né? Por uma carga ali de bateria. Você imagina numa bateria, você não botou carga no seu corpo o dia inteiro. No fim do dia, você vai estar exausto, seu corpo vai querer a bateria ali que você não colocou o dia inteiro. Então, é aí que vem, né, toda essa loucura de, meu Deus, querer compensar em tudo que você se restringiu no dia inteiro. Como perceber o que tinha? Gente, quem tem compulsão alimentar é fácil perceber que tem, né? Você vai abrir sua geladeira ali, você vai comer a comida gelada, você vai comer coisa que você não gosta. Eu chegava num nível de pegar um pão e passar sorvete dentro e comer desesperadamente, já pensando no que eu ia comer depois.
aí tinha um feijão gelado ali na geladeira, eu já botava no prato, comia antes de esquentar no micro-ondas. Aí meu pai tava chegando em casa, eu enfiava alguma coisa na boca com medo de alguém me ver comendo. É uma loucura, é uma loucura. Então não tem como não perceber que você tenha uma compulsão alimentar. O que é diferente de exagero. Se você tá na casa da sua avó no almoço de domingo e ela fez uma puta lasanha que você ama e você comeu 5 pedaços, pode ser que não seja compulsão alimentar. Muito provavelmente não é compulsão alimentar. O que você comia quando tinha os episódios, eu já falei aqui, muitas das vezes eu comia coisas que eu nem gostava, mas muitas vezes eu comia bastante doce mesmo. Como se livrar dessa compulsão? Acredito que todos temos algum tipo de compulsão. Estratégias de como venceu. Eu acredito que todos temos algum tipo de compulsão também. Concordo, Daniel, com essa afirmação aqui. E é o que eu falei, eu não considero que eu me livrei. Apesar de eu ter me livrado, porque eu já tô há anos sem ter nenhuma crise. Mas é um trabalho diário e mental. Então, estratégia de como vencer. Eu não posso dar outra dica aqui nesse vídeo, senão a principal. Trabalha a sua mente. É ela que vai ferrar com tudo. Porque você pode estar ali, ó, num ritmo, gostando do que você tá fazendo, um cliquezinho, tudo muda. Então, você tem que ter controle total da sua cabeça e entender que, cara, não vai compensar. Coloca isso na cabeça. Não compensa, não compensa. Amanda, como tu lidava com o pós? Eu me sinto um lixo, que não tenho controle de nada. Eu também me sentia um lixo e que eu não tinha controle de nada. Inclusive, eu não sei se vocês estão percebendo, mas uma pergunta aqui leva a outra. E é exatamente isso. Eu sentia que eu não tinha controle de nada, eu sentia que eu não tinha controle sobre mim mesma, sobre a minha própria mente. O que é o maior problema aqui. Então, assim, o pós era péssimo. E é aí que eu digo, não compensa, porque a sensação do pós, de uma crise de compulsão, é tão ruim, mas tão ruim, que eu não sei nem explicar. Eu estava andando de bike, foi aí que eu abri essa caixinha de perguntas sobre compulsão alimentar. Eu estava andando de bike às 5 da manhã na praia e eu parei pra pensar sobre essas minhas crises de compulsão alimentar. E nem parece que era eu, de tão ruim que era a sensação. Eu anulei isso da minha cabeça. Nem parece que era eu. Essa Amanda não existe mais. Assim, a sensação era horrível, não tem como ser diferente disso. O que você fez para parar de beliscar entre as refeições? Isso é muito bom, essa pergunta é muito boa. Foi realmente ter refeições completas no meu dia. Café da manhã, almoçar, café da tarde, jantar. E assim, não tô falando de almoçar frango e salada e no café da manhã comer um iogurte com uma maçã e no café da tarde 3 castanhas e sei lá. Vocês estão entendendo? É realmente comer, cara. São refeições completas calculadas pra mim e que não me deixavam passar fome de jeito nenhum. Óbvio, eu já estive em muitas fases, eu já tô nessa vida de dieta há 3 anos praticamente, quase 3 anos. Então assim, eu já passei pela fase de cutting, que eu comia menos, mas mesmo comendo pouco, pouquíssimo pra mim, eu nunca zerei carbo. Então assim, não tem que ser sofrido, entendeu? E eu só parei de beliscar por isso, porque eu não sentia mais necessidade de comer coisinhas ao longo do meu dia, porque eu estava simplesmente satisfeita. Aí tem 2 perguntas aqui que elas estão falando mais ou menos a mesma coisa. Oi, Amanda, achei seu Insta pouco, numa trajetória parecida. Assim como você, eu saí da dieta. Hoje eu me sinto muito inchada e com muita vontade de chutar o balde. Você sente algum tipo de culpa depois de fazer refeição livre? Então vamos pegar esse take de refeição livre agora. Tô nessa luta também, faz 4 meses que comecei. A compulsão ainda manda lembranças. Medo de refeição livre, me identifiquei 100% com você. Pra quem tem compulsão alimentar e mesmo assim começa a fazer uma dieta, tá fazendo tudo certinho, chega no dia da refeição livre, tanto faz, pode ser uma vez na semana, pode ser mais. No começo com o Leandro eu tinha 2 na semana, então assim, era bem maleável. Hoje em dia eu me predisponho a ficar, sei lá, eu já tô há quase um mês, hoje é dia 11, no dia 19 vai fazer um mês que eu tô sem nenhuma refeição livre, mas são metas que eu coloco pra mim mesma, pra me autoconhecer e me autodesafiar. Então, assim, eu super consigo ficar na minha dieta por muito tempo sem refeição livre hoje. Mas, quando eu faço refeição livre hoje, as minhas refeições livres, elas são muito bem pensadas. É realmente o que eu tô com vontade de comer. Foi planejada. Às vezes tá planejada há uma semana. Tipo, mano, eu quero muito comer uma pizza. Eu vou comer no domingo. Hoje é segunda-feira. Eu vou comer no domingo. Eu tenho aí uma semana pra me planejar. Tipo, eu já sei que eu vou comer no domingo. Então, assim, é uma coisa que eu não como no impulso. Por exemplo, eu tava na praia e direto o pessoal sai pra comer e tal, não sei o quê.
Eu costumo comer antes se eu não tô afim de comer o que eles vão comer. Não tem problema nenhum em fazer refeição livre. O problema é, você quer fazer a sua refeição livre ou você só está fazendo porque tá todo mundo na sua frente comendo? Porque eu passo por isso diariamente, assim. Eu trabalho atendendo a domicílio minhas clientes e todos os dias eu tenho que dizer não pra alguma coisinha. Um bolinho, um chocolate, sei lá, qualquer coisa. Então eu passo o meu dia dizendo não. Dieta é muito mais difícil de dizer não do que treinar, por exemplo. É um não que você tem que dizer no dia pra ir treinar ou não. Agora, dieta você tem que dizer não muitas vezes no dia. Então a refeição livre, primeiro decida se você quer fazer a refeição livre. Depois que você fez sua refeição livre, muitas das vezes, se ela foi feita com consciência, você comeu o que você estava com vontade de comer e planejado, você não vai se sentir tipo, ai meu Deus, quero mais, quero mais, quero mais. Agora, se você fez no impulso, muitas das vezes você vai falar tipo, porra, nem queria comer isso, tipo, nem tava tão bom. Agora, foda-se, deixa eu comer mesmo que eu tô com vontade, enfim. É uma coisa levando a outra, é muito psicológico, tá? Então, assim, refeição livre, no meu começo, quando eu ainda tinha crise de compulsão, ainda tava, né, nesse processo, era onde eu mais tinha episódio de compulsão, ainda. Então, assim, eu fazia uma refeição livre, não, nem era muito bem pensada, eu só... Ah, você tem 2 refeições livres na semana, Amanda. O Leandro me falava. Tá bom. Eu não falava, tipo, ah, eu não tô afim de fazer essa semana. Não, eu fazia porque estava no plano. E não tem que ser assim. Então eu ia lá, fazia uma refeição mequetrefe que eu nem tava afim de comer, sei lá, comia um hambúrguer, nem amo muito hambúrguer. Comia um hambúrguer, aí depois chegava em casa e pensava, tipo, eu já comi um hambúrguer, deixa eu comer mais coisa. Sabe? Então é difícil sim, refeição livre no começo, ela pode sim influenciar em te fazer ter alguma crise, algum episódio de compulsão alimentar. Mas é isso, trabalhar aqui, ó, o mental, cara. Comeu o que estava com vontade? Matou a vontade? Fechou? É isso. Bom, gente, foram essas perguntas que eu separei. Tem muitas perguntas muito parecidas aqui. A maioria das perguntas é como você se livrou, como você lidou. Então, assim, né, respondendo no geral aqui, acho que eu consegui ser mais transparente aqui. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa. Se vocês tiverem interesse em saber mais alguma coisa sobre compulsão alimentar, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. No meu Instagram eu falo diariamente sobre isso. É a dúvida que eu realmente mais recebo disparado, assim. É uma coisa que atormenta a vida de muita gente. Eu sei como é difícil, mas a gente é capaz, você é capaz de se livrar da compulsão alimentar. E vamos junto nessa, eu tô aqui pra ajudar vocês. E é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo.